Muito bem, pessoal, chegamos na nossa última etapa do projeto. A próxima parte que a gente vai determinar aqui é o comprimento do tubo. Por quê? Conforme a água vai caminhando no tubo, ela vai tendo uma perda de pressão, que é chamado perda de carga, por causa do contato dela com a tubulação. Quando ela encontra uma peça, ela também tem uma perda de carga. E é isso que a gente vai fazer aqui agora para todos os outros pontos. O nosso projeto, ele não tem todas as dimensões, tá? Por isso que às vezes a gente vai olhar um pouco por olho e sempre tentando colocar um pouco a mais a favor da segurança, tá? Mas são valores muito pequenos e é para vocês poderem pegar a ideia final do projeto. Eu vou fazer aqui do ponto B até o ponto 1, depois do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4, do 4 ao 5. Vamos fazer isso aqui rapidinho, ó. Do B até o 1, pessoal, é esse trecho aqui. Do B até chegar ao ponto 1. A água ela fez todo esse caminho aqui, ó. Ela andou aqui. Esse pedaço que é 1 metro, vamos marcando aí, ó. Fazer isso aqui de cabeça. 1 metro para cá. Deixa eu colocar aqui selecionar isso aqui. Vamos colocar uma cor mais escura, ó. 1 metro. Depois ela percorreu até chegar ao ponto 1, mais esse pedaço aqui, ó. Como que eu vou descobrir o valor desse pedaço todo? Eu vou considerar o pé direito como 3 metros. Se eu não me engano, pessoal, o pé direito acho que é 2,80 que a gente tinha combinado no começo do exercício, né? 2,80 aqui, ó. Se eu colocasse 3, não está errado. Diferença de 20 a favor ainda é até vantajoso. Mas eu vou deixar 2,80. Se eu tenho toda essa altura aqui, ó, de fora a fora com 2,80, eu tenho esse pedaço aqui. Esse pedacinho aqui, ó, que vale 80 centímetros. Essa parte aqui embaixo vale 80. E essa outra parte aqui embaixo vale 90. Repara comigo, se eu tenho um total aqui de 2,80, 2,80, e eu tenho 80 centímetros aqui, mais 90 centímetros embaixo, eu tenho 1,70 m. Vou fazer 2,80 menos 1,70. Vai dar 1,10, certo? Então eu vou colocar esse pedaço aqui, ó, da caixa d'água até chegar ao ponto 1. Eu vou jogar ele aqui um valor de 1,10 para vocês, tá? Aqui, 1,10. E vou colocar também aqui, ó, mais 1 metro, que é essa parte aqui, ó, da nossa tubulação, que eu coloquei aqui de azul, que sai do ponto B e chega até a laje. Então, do ponto B até o ponto 1, eu tenho 1 metro mais 1,10, são 2,10. E é esse valor, pessoal, que eu vou colocar aqui, ó. Vamos marcar aqui 2,10. Agora, do ponto 1 até o ponto 2, vamos ver. Do 1 até o 2, ó, tem 80 centímetros. Vamos marcar 0,8. Convertir para metros, viu, galera? Do ponto 2 ao ponto 3 aqui, ó, não tem medida. É igual eu falei para vocês. Quando eu elaboro o traçado no meu projeto, eu estou num programa que é o AutoCAD. Eu vou lá e seleciono e vejo a medida. Aqui eu vou colocar por chutômetro, vou colocar para vocês aqui um valor, ó, de 2 até 3, esse aqui é 80, vou colocar 60 para cá, do 3 até o 4, vamos aqui, eu vou pôr 3 até o 4, é 1,20, tem a medida, então eu vou pôr 60 mais 1,20, e do 4 até chegar ao ponto 5, eu vou colocar a segurança, que eu vou colocar mais uns 40. Então, ó, 60... mais 1,20 e mais 40. Pronto, já fiz toda essa parte aqui, ó. Certo? Agora, pessoal, vou pegar aqui, ó, do 1 até o 6, do 6 ao 7, do 2 ao 8. Então, vamos ver aqui, do 1 ao 6. Do 1 ao 6 é miserável, né, o valor aqui. Olha aqui o que é do 1 ao 6. É o que chega aqui na caixa de descarga. Isso aqui normalmente é 20 centímetros. Mas para vocês que estão começando agora, vamos pôr um pouco a mais, que ainda não tem essa noção. Vamos jogar aqui 30 centímetros, pessoal. 0,30, tamanho de uma régua.
Do 6 até o 7, ó, é tudo para até chegar aqui no vaso. Aí vocês podem imaginar na casa de vocês, é que a maioria hoje não tem essa caixa acoplada assim, né? É tudo outro tipo de caixa. Mas se tivesse aquela caixa lá em cima até chegar na descarga, quanto mais ou menos? No máximo 1 metro, né? Vou jogar aqui 1 metro. Tá? E esses valores não dão muita diferença, pessoal. Do 2 ao 8, ó, observem comigo aqui, do 2 até chegar ao ponto 8, também é muito pequeno o nosso valor. Eu vou colocar aqui para vocês mais uns 40 centímetros, porque é pequeno. Do 8 ao 9 é menor ainda, eu vou pôr 20 centímetros, ó. Tá vendo? E do 9 ao 10 também é pequeno. Então eu vou pôr 20 e 30. 20 e 30. Professor, posso ir chutando desse jeito? Pessoal, estão indo por lógica, tá? Se eu tiver um programa, eu meço essas medidas no programa e faço de forma correta. Mas aqui dá para ter uma noção. E aqui para finalizar, ó, do 8 até chegar o ponto 11, que é todo esse pedaço aqui, ó. Aqui tem bastante tubo, né, ó. Vai sair aqui, atrás dessa pia, papá, até chegar lá. Vou colocar aqui 1,5. 1,5, 2, 1,7 eu pus. Ótimo. Vocês viram que eu coloquei tudo baseado numa lógica, não tem nada anormal. Agora, vamos partir aqui para o comprimento relativo em relação às peças, tá? Então eu vou olhar agora do trecho B até o trecho 1. E vamos revisar uma coisa aqui, pessoal, rapidinho, que essa parte é importante. Do ponto R do reservatório até chegar ao ponto A, o que eu usei de peças aqui? Eu usei um joelho de 90 mais uma saída de tubo. Vocês lembram disso? Ó? Vou colocar aqui, inserir, vou colocar aqui um simples. Ó. Do R até o ponto A, eu usei aqui essa parte aqui, ó. Uma saída de tubulação, que é uma peça que fica encaixado na caixa d'água quando a água sai, e usei aqui um joelho de 90 aqui embaixo, ó. Certo? Aí, pessoal, do R até o A, eu paro no joelho de 90. Aí depois do A até o ponto B, eu já contei o ponto A. Então, de A até B, eu só tenho aqui o joelho de 90. Eu não preciso contar o A de novo. Agora, do ponto B até chegar ao ponto 1, o que eu tenho? O joelho de 90 aqui, eu já cronometrei ele aqui, ó. Nessa parte. Agora, do ponto B até o ponto 1, aqui não tem peça nenhuma. Repara comigo, ó, só tubo. Agora, até eu chegar no ponto 1, até eu chegar aqui nesse ponto 1, vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Até o ponto 1, eu encontrei aqui um registro, viram aqui o registro, ó. Um registro de pressão aqui, para poder fazer o controle da água. Registro gaveta, né? Esse aqui não é o do chuveiro, não. É um registro de gaveta. E encontrei aqui, ó, quando acaba o ponto 1, eu descobri aqui um T de 90 graus, que é o que vai jogar água para baixo e vai levar a água para o vaso. Então eu tenho duas peças, vamos marcar as duas peças. Um registro de gaveta aqui, de gaveta, mais um T bilateral, tá? O T bilateral é aquela peça que joga a água para cima, para baixo e para cá. Ela mantém a água em outras direções. Agora, do ponto 1 até o ponto 2, ó, toda essa parte aqui. Observem comigo que o ponto 1 tem um T. Eu já cronometrei ele, eu não preciso de novo. Quando eu chego no ponto 2, que é essa parte bem aqui embaixo, ó, o que vocês encontraram aqui? Só um T. Então, vou marcar um T bilateral, que é o que vai jogar a água para o tubo 3 e vai jogar a água lá para o outro lado, para o 8. Então, só um T bilateral. Agora, aqui o próximo trecho nosso, ó, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Ó, 2 a 3, joelho de 90, certo? Ó, o T você já contou, joelho de 90.
De 3 até 4, olha aqui comigo, joelho de 90. E de 4 até chegar no 5, não tem nada, só vai ser a saída da água, certo? Então eu tenho um joelho de 90 e lá um outro joelho de 90. Joelho de 90 graus, joelho de 90. Aqui não tem essa saída de tubo, viu? Pegou automático. E aqui é o ponto do chuveiro, ponto de abastecimento. Vou pôr de utilização, chuveiro. Pronto. Já está quase indo essa parte toda. Agora aqui, os próximos pontos. Já montei isso, vamos ver o que eu tenho aqui agora. Do 1 até o 6. Do 1 até o 6, o que eu tenho aqui, ó? Nessa parte, eu tenho um T, mas eu não preciso contar esse T, porque esse T eu já contei ele lá em cima, quando eu fiz do B até chegar ao ponto 1. E aqui, ó, até o ponto 6, eu tenho uma saída de reservatório, que é onde a água entra ali. Tá? Tem muita gente que nem marca esse valor aqui, viu, pessoal? Muita bobeira, mas vamos colocar para ficar bem completo. Saída de água. Se ela for muito baixa, a gente nem conta depois. Aí a água entra aqui dentro. Aí ela vem até aqui, ó. Novamente eu tenho aqui, ó, uma saída de água que vai sair do 6 e vai chegar até o ponto 7, certo? Então, ó, do 1 até o 6 eu não coloquei uma saída de água. Agora, do 6 ao 7, a saída de água eu já contei. Vou até o ponto 7. O que eu tenho aqui no ponto 7? Eu tenho o ponto de utilização do vaso, tá bom? Só que aqui, nesse ponto de utilização do vaso, eu posso colocar um joelho de 90, porque ela faz aquela curva para entrar no vaso, tá? Então, abastecimento do vaso aqui, eu vou jogar um joelho de 90. Tá? Abastecimento do vaso. Agora aqui, deixa eu ver que ponto que nós vamos. Do 2 ao 8. Do ponto 2 até o ponto 8, você vai colocar aí um T bilateral. Por quê? O ponto 2, você já contou. Quando você fez de 1 até 2, você considerou o T, que jogou água para o 3 e jogou água para o 8. Agora você vai olhar. No ponto 8, você tem um T, que vai jogar água para o 11 e vai jogar água para o 9, que é para abastecer a pia. Então, do 2 ao 8, eu tenho só um T aqui. Um T bilateral. Do 8 até o 9, o T eu já contei. Você pode ver que a água para sair do 8 e chegar no 9, ela precisa de um joelho. Eu tenho um joelho de 90 graus. E aqui para abastecer a cozinha, nada. Ó, a água já vem direto. Ponto de abastecimento da cozinha. Tá? Aqui da pia. Vamos pôr pia. E o último aqui, pessoal, que vai ser do 8 até chegar ao 9, ó, o T você já considerou, quando você fez o trecho 2 a 8. Até chegar aqui, ó, nesse último trecho, que é o trecho 11, o que você encontrou? Só um joelho de 90 aqui. E vou colocar 2 joelhos, porque esse desenho está muito ruim, mas parece que ela tem uma volta de um joelho aqui e uma outra volta de um joelho lá dentro. Vamos pôr 2 joelhos aqui. Tá? Vamos pecar um pouquinho aqui pela quantidade. 2 joelhos de 90. Mas quando você monta um projeto, pessoal, você tem todas essas informações muito mais claras, tá bom? Ótimo, esse aqui vai ser o ponto-chave nosso. Perfeito, já estou com todas as peças aqui. Vamos escrever aqui peças, ó. E agora eu vou calcular aqui olhando numa tabela. Então agora vocês vão me ajudar aqui, ó. Registro de gaveta mais um T bilateral. Preciso dessas 2 colunas aqui, ó. Agora, essa coluna, onde eu vou marcar olhando na tabela, e essas peças aqui. Então olha só para esses 2 pontos agora. O primeiro, registro de... a primeira aqui, 1,6 e 1,2, nós já marcamos. O terceiro é
Registro de gaveta mais um T bilateral, vocês vão olhar nessa tabela aqui, ó. Nessa aqui. O nosso tubo é o tubo de 20. Percebe que ele já está marcado aqui. Então vamos ver, para o tubo de 20 aqui, eu vou precisar marcar aqui o T bilateral. Cadê T? T de saída de um lado aqui, ó. Esse aqui. 2,4 do T. Mais um registro gaveta. Vamos ver o registro gaveta aberto, tá? 0,2. Então, 2,4 do T mais 0,2, 2,6. Aqui. O de baixo é só o T, 2,4, porque o diâmetro é o mesmo. Joelho de 90 nos dois, ó, 1,2. Tá vendo aqui onde eu tô com o mouse? Joelho de 90 para um tubo de 20. 1,2 para cá, 1,2 para cá. Aqui é só o ponto de utilização do chuveiro. A água chegou lá no chuveiro. Se você quiser considerar um T como se ela estivesse fazendo aquela queda da água, pode também, tá? Se quiser, não tem problema nenhum. Ou se não, e eu vou marcar aqui, ó, T. Às vezes tem uns que são reto, direto, mas o legal é você colocar aquela saída ali. T bilateral, eu vou colocar aqui ponto do chuveiro. Também 1,2. Saída de água, deixa eu ver aqui, saída de água... Aqui, saída de canalização, 0,9. Vou pôr uma saída aqui, 0,9. Aqui, joelho de 90, que é o abastecimento do vaso. O joelho de 90 é 1,20. O T bilateral é 2,4 para o tubo de 20. Joelho de 90 é 1,2. Ponto de abastecimento da pia, se você quiser considerar um T, você considera. Se você não quiser considerar, depende do projeto que você está montando, você põe 0. Não vou considerar para vocês verem que pode ter 0 também. E por fim, 2 joelhos de 90 que eu resolvi colocar no final. 1,2 mais 1,2, 2,4. Perfeito, ó. As peças foram colocadas aqui. Agora, pessoal, vocês vão fazer uma coisa aqui. Vamos somar. Esse total, ele tem uma fórmula pronta. Ó. Eu vou dar 2 cliques nele. Eu estou pegando a parte localizada e somando com a parte de perda nas peças, tá? Só o tubo. Então, é GH, G8 mais H8. Aqui embaixo, G9 mais H9. Aqui, como que vocês fariam? Igual o G10 mais quem? O H10. Como você tem esse padrão de uma coluna localizada mais uma coluna de peça, você pode clicar com o mouse aqui do lado e arrastar, ó. Pronto. Já temos todas as perdas aqui. Agora, deixa eu pegar aqui. Vamos fazer aqui, ó, o número de Reynolds, pessoal. O que eu sugiro que vocês façam sempre? Deixa eu aumentar aqui, que eu quero que fique maior para vocês. Aí. Eu sugiro que vocês deem 2 cliques aqui na fórmula para ver o que ela está pegando. Ela está pegando o C2 que está travado. Esse aqui, ó, que é a densidade da água. Olha aqui onde eu estou com o mouse de novo. Ó, ela pega o F8. Quem que é o nosso F8 aqui, ó, que não está travado? É esse que está de roxo. É a velocidade. E ela pega o E8, que é o diâmetro. Pessoal, aqui o número de Reynolds vai dar igual para todos os valores. Por quê? O meu diâmetro é 20 para tudo. Ah, não vai dar igual não. Ela pega a velocidade. Desculpa, olha aqui, ó. Tá vendo que a velocidade é diferente? Então não dá não. O diâmetro é igual, mas a velocidade muda. Então aqui, como já está tudo travado no número de Reynolds, ó, eu vou clicar com o mouse bem aqui do lado e vou arrastar, ó. Pronto, ó. Arrastei e já estou com todos os valores aqui. Agora, o E sobre D. O que é o nosso E? Vamos ver o que ele pega. Ele pega o C, que é o tipo de material, que é o PVC, e ele pega a coluna E, que é o diâmetro.
Agora, pessoal, o nosso E sobre D vai dar igual. Por quê? O material é o mesmo para toda a tubulação e o diâmetro também é igual para tudo. A nossa célula, que está na cor azul aqui, que é o material, ela já está travada. Observe que ela tem um cifrão aqui do lado. E o nosso diâmetro está igual para tudo aqui, show de bola. Então, o que eu faço aqui? Mouse aqui, deixa o mouse mudar de posição e arrasta ele. E agora aqui só você ir arrastando. Vamos ver o fator de atrito aqui, ó. Ele usa o K, que é o número de Reynolds, usa o J9, o que é a nossa J9? O número de Reynolds, e o de azul, o E sobre D. Tá vendo que ele não tem nada travado aqui? Ele vai utilizando apenas a coluna K e vai utilizar a coluna J. Então é só você vir aqui também de novo, ó, e arrastar o fator de atrito. Muito bem, agora chegamos aqui, ó, na coluna M, que era o cálculo da perda de carga. Pessoal, vocês lembram que a perda de carga, eu fiz ela utilizando essa fórmula aqui. Tá? H é igual a F vezes L dividido por D, vezes velocidade ao quadrado dividido por 2G. Observem então a fórmula aqui, só para vocês relembrarem. Ó, aqui é o F, que é o tá de azul, é o fator de atrito. O I é o comprimento total do nosso tubo. O E é o diâmetro. Observem que aqui está dividido por 1000, porque eu converti de milímetro para metro. E o F, ó, olha aqui quem que é a coluna F. É a velocidade, viram? Ó, velocidade que está aqui ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81, que é o valor da gravidade. Repara que todas as cores aqui que vocês estão vendo, azul, essa cor aqui que é um vermelho, mais o roxo, mais o verde aqui, todos eles estão nas colunas, não tem nada travado. Eu posso copiar essa fórmula direto, ó, até lá embaixo, para a perda de carga. Muito bem, lembrar então que a perda de carga era feita por essa fórmula aqui, ó. Agora, o desnível a gente já tem todo calculado, fizemos manualmente isso. Chegamos à parte importante agora, que é a verificação da pressão para quando eu adoto um diâmetro de 20. Eu vou apagar os dois resultados para explicar de novo para vocês, tá bom? Porque isso é muito importante. Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Esse joelho veio para cá. Deixa eu tirar ele. Vou tirar ele daqui inteiro assim, ó. Vou aqui embaixo, depois eu arrumo ele. Ó. Como que eu calculei a pressão em MCA? Vocês precisam relembrar o seguinte aqui. O primeiro ponto nosso de estudo é do R até o ponto A. Esse aqui, ó. Do R até o A, onde está de roxo. Então, qual que é a pressão que chega exatamente aqui embaixo? 1 metro de altura de lâmina d'água, que é essa parte aqui, ó. Mais 60 centímetros do tubo R até A. Então lembra que a nossa pressão sempre é referente à altura de água que eu tenho. Eu tenho 1,60 m. Por isso que eu peguei e coloquei aqui para vocês, ó, igual 1,6 menos. Só que nesse pedaço eu tive uma perda de carga referente àquele pedaço de tubo de 60 centímetros. Esse aqui, ó. Essa parte aqui embaixo, ó. Como eu tive uma perda de carga aqui, o que eu faço? Menos a perda de carga nesse intervalo, que foi essa aqui, ó, 0,184. Por isso que deu esse resultado aqui. Tá? Então, 1,6 se refere à lâmina d'água. Olha o de baixo agora. Do ponto A até chegar ao ponto B. Observem comigo qual que é o valor da pressão que chegou aqui, ó, no ponto A. Contorno 1,6, não foi? Só que quando essa pressão vem aqui para o ponto B, ela caminha de A para B, ela tem uma perda de pressão por causa do comprimento desse tubo que a gente colocou como 80 centímetros. Isso daqui eu já calculei, ó. Igual, ela estava com 1,4 de R a A. De A até o ponto B,
ela está com 1,4 menos essa perda de pressão aqui, ó, que é 0,167. Certo, pessoal? Agora vamos continuar os pontos. Ó, vou fazer esse aqui agora com vocês. Do B até o ponto 1. Vamos marcar aqui para vocês entenderem. De B a 1, o que eu tenho? Do B até 1, a minha água, lembra que eu comentei aqui com vocês no nosso exemplo? Cadê? Aqui, ó. Ela chega nesse canto aqui, com aquele valor aqui que vocês viram, que é 1,249. Aí ela vem caminhando, 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 percorre 1 metro de tubo, e depois ela vem aqui, ó, percorre mais 1,10 metros de tubo, que é essa parte aqui, esse pedaço todo, até ela chegar no ponto 1. Então ela ganha uma pressão por causa desse desnível também. Qual que é o desnível que essa água percorreu? Pessoal, essa parte é muito importante, ó. A água, ela estava aqui, em cima, que estava o nosso ponto aqui, que é o ponto B. Ela saiu do ponto B, ela percorreu aqui 1 metro, e depois ela percorreu aqui mais 1,10, que é esse pedaço aqui. Então ela percorreu esse 1 metro aqui, até chegar na laje, depois mais 1,10 aqui, ó, que é um pedaço até o nosso ponto 1. Vocês entenderem esse conceito aqui, ó, vai ficar fantástico. Vocês vão fazer projeto tranquilamente. Até chegar exatamente, pessoal, aqui, ó, que é o ponto 1. Certo? Então vamos entender. Qual que era a pressão que a água estava aqui, exatamente no ponto B, nesse ponto? É o 1,24. É esse valor aqui, ó. Certo? Vou clicar nele. Depois, a água foi caindo, 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 caindo. Ela percorreu tubo, ela percorreu peça. Ela teve uma perda de carga, que foi de quanto? 0,393. Mas além dessa perda de carga, olha que interessante. Ela ganhou uma força extra. Que força é essa? Ela não estava caindo? Cai, 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 cai. Quando a água cai, ela ganha força. É a mesma coisa de eu pegar aqui, ó, jogar um objeto. Vou pegar essa máscara e vou jogar ela. Ela vai ganhar força. É quando eu brincava de jogar o giz pro alto. Ele ganha velocidade. Então eu tenho que somar com esse desnível. Então, ó, a pressão no ponto B é 1,24. Aí eu tenho uma perda de pressão porque a água está passando pelo tubo em contrapeças, que é pequena, 0,39. Mas ela também ganha uma força extra, que é a tubulação dela. O que vocês precisam levar para casa a respeito desse projeto? Toda vez que a água está caindo, ela perde. Perde porque ela tem contato com o tubo e com peça, mas ela ganha pressão. Ah, mas e quando a água sobe? Ela perde pressão. Por isso que eu coloquei o sinal de negativo aqui embaixo, ó. Estão vendo? Ó? Então eu vou dar um Enter aqui. Olha que lindo. A pressão nossa no ponto 1 foi para 3,15. Que é esse ponto aqui agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês certinho isso aqui. Pera aí. Inserir. Eu vou colocar aqui, ó, eu estou aqui agora com vocês no ponto 1. Vai ficar um pouco longa a videoaula, pessoal, mas não tem como eu furar essa parte aqui. Ela tem que ficar bem explicada, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência com o pai aí. Aqui. Agora vamos ver aqui, ó, se vocês pegarem a ideia. Do ponto 1, que é esse ponto aqui, até chegar o ponto 2, que é essa outra parte aqui embaixo, a mesma coisa. A minha água tem uma pressão no ponto 1, então eu venho aqui, ó, igual a pressão no ponto 1. Mais, menos,
ela tem uma perda de carga nesse intervalo, mais o 0,8 que ela ganhou conforme ela foi caindo de 1 até o 2. Pronto, já tem a pressão aqui. E aí, vocês podem observar como que a gente vai fazendo isso daqui, ó. Deixa eu ir marcando para vocês qual ponto que eu estou agora. Cuidado para não sair copiando fórmula. Agora eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Do 2 ao 3, do 3 ao 4, do 4 ao 5. Vou fazer esse pedaço com vocês. Vamos ver quanto que a água vai chegar aqui no chuveiro, tá bom? Esse é super importante, que é o nosso ponto de utilização. Agora aqui, do 2 ao 3, mesma coisa, ó. Do ponto 2 até o ponto 3, ela chegou ali, não teve desnível nenhum e teve um tubo. Então, normal. Ela chegou com 3,740, teve uma perda de carga menos 0,015, mais quem? Mais o zero, porque ela não ganhou força nem perdeu. Depois, olha o outro ponto. Do 3 até chegar ao ponto 4. Agora, perceba que a água subiu. Então, ela tem que ter vindo com força para ela subir. Ela não teve mais a gravidade a favor dela. Então, ela chegou com quanto no ponto 3? Igual esse valor aqui, ó. 3,7. Quando ela chegou no 3,7, ela foi subindo, 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 subindo. Teve perda de carga? Teve, pessoal, ó, menos a perda de carga dela, que é 0,020. Mais essa altura. Mas por que mais? Professor, você não falou que ela perdeu força? Perdeu, mas eu já coloquei o sinal de menos aqui, ó, indicando que ela estava subindo, tá? Então, menos já está lá. Então, eu estou somando esse resultado aqui. Chegou com 2,5. Vamos lá, vamos ver um pouco mais agora. Igual. Agora, até chegar no chuveiro, ó, é esse pedaço aqui. Do 4 ao 5. Pressão no ponto 4, pessoal. Essa aqui, 2,5. Depois, menos a perda de carga dela, mais o zero. Por que o zero? Porque ela não teve desnível nesse pedaço. Pessoal, espetáculo. A água chegou com 2,4. A norma fala que um chuveiro tem que ter no mínimo 1. 2,4 garante para mim que eu tenho uma ótima pressão, água com força chegando no chuveiro. E depois eu vou dar algumas dicas de alteração do projeto. Agora aqui, vamos ver para qual trecho eu vou. Ó. Eu vou apagar essa parte aqui. E vou pegar aqui, ó, saída. Do 1 ao 6. E aí, pessoal, bastante atenção agora, ó. Tem muitos alunos que quando vão fazer essa pressão, eles vêm aqui e faz isso, ó. Por isso que você não pode ficar copiando fórmula. Ele pega e fala assim, igual, pega a pressão de cima, menos a perda de carga, mais o desnível. Isso é uma fórmula. Perfeito. Mas se você não tiver lógica de projeto, você vai errar tudo. Porque agora o trecho que a gente está analisando é o trecho do 1 até o trecho 6, ó. É esse trecho aqui. Do 1 até o trecho 6. Então, eu preciso pegar a pressão aqui no ponto 1. E não mais a pressão aqui, ó. Na saída do chuveiro. Por isso que eu não posso clicar na célula de cima. Então, vamos entender isso daqui agora. Como é do 1 até o 6, aonde está a minha pressão do ponto 1? Então, vamos entender a lógica. R até A é a pressão quando ela termina no ponto A. Do A até B, ele me dá a pressão aqui, ó, no final do ponto B. Quando eu calculo de B até 1, eu tenho a pressão exata no ponto 1. Então, a pressão que chegou ali no ponto 1 foi uma pressão de 3,15. Parte dessa pressão dissipou o ponto 2 e parte dessa pressão dissipou para a caixa do vaso sanitário. Então aqui, ó, atenção de novo, igual, como é de 1 até 6, é a pressão no ponto 1
que é 3,15, menos a perda de carga naquele intervalo, ó, mais o desnível, que no caso é 0. Não ganhou nem perdeu. Lá, 3,13. Agora vamos calcular aqui esse outro trecho, que é do ponto 6 ao ponto 7. Ó. Do ponto 6 ao ponto 7 é esse ponto aqui. É quanto de pressão está chegando no chuveiro, no vaso sanitário, ó, essa parte aqui. Certo? Então, igual a pressão anterior. Agora sim. Eu fiz do 1 ao 6, do 6 ao 7. Então, eu preciso da pressão do ponto 6, menos a perda de carga que ela teve, mais o desnível. Por quê? Porque agora a água caiu, ela ganhou força. Deu 4. Pessoal, tá dando pressão muito alta. Vai dar pra gente dar uma economizada nesse projeto. Fica comigo até o finalzinho da aula para vocês entenderem. Agora aqui. Próximo ponto que eu vou analisar com vocês é esse aqui, ó. Do 2 ao 8, do 8 ao 9. Então vamos ver. Do 2 ao 8. Eu preciso pegar a pressão, agora eu estou fazendo 2 a 8, no ponto 2. Qual que é a minha pressão no ponto 2? Ó, do 1 ao 2 é a pressão no ponto 2. Do 2 ao 3 é a pressão no ponto 3. Então eu vou pegar essa pressão aqui, ó. Então eu venho igual essa pressão no ponto 2, menos a perda de carga até chegar no 8, como não teve desnível, 0. Pessoal, pescar a lógica aí? Mais um pouco, ó. Igual. Que trecho que eu vou fazer agora? 8 ao 9. Eu preciso da pressão no ponto 8. Que é essa aqui, ó. A de cima. Menos a perda de carga, mais o desnível. Cheguei na pia. Quem que é a nossa pia? Qual que é o trecho dela? 9 até o 10. Se é do 9 até o ponto 10, eu preciso da pressão no ponto 9, que é essa de cima. Menos o desnível, mais essa parte aqui. Menos a perda de carga, mais o desnível. Vai dar para brincar nas pressões legal aqui. E por fim, pessoal, aqui ó, do 8 até o ponto 11, tá? Eu preciso da pressão aqui ó, no ponto 8. Vou até colocar de negrito e vermelho. E quem que é a pressão do ponto 8? Se você pegar essa aqui é a pressão no ponto 9. Para a pressão no ponto 8 é aqui, ó. Começa no 2, termina no 8. Aí. Então eu vou pegar essa pressão aqui, que é 3,56. Vou subtrair o quanto ela teve de perda de carga aqui. E vou somar o quanto ela ganhou ou perdeu, que no caso é 0. Ótimo. Minha tabela está pronta. Agora, pessoal, para eu finalizar essa aula com vocês, eu ia até gravar uma aula separada da parte mais importante, mas eu vou fazer tudo junto aqui agora. Deixa eu só colocar esse tubo aqui. Fica comigo até o final, porque a parte mais importante é agora, ó. Eu vou fechar essa tabela aqui. Você pode ir selecionando aqui, ó, e dando quebra de página, não, mesclar, ó. Seleciona cada um aqui e mesclar. Ou se quiser um pouco mais rápido para a gente configurar, ó, seleciona um aqui, que você seleciona aqui todo esse pedaço, clica aqui no mesclar, já está pronto. Aí você vem aqui, ó, no pincel de formatação e dá 2 cliques nele. E vai clicando aqui em todos, ó. Ele vai pegando aqui a formatação. Ó, 2 cliques lá no pincel. Pronto. Deixa eu ver como que ficou aqui. Só aqui, ó, de novo, vou dar 2 cliques no pincel, vou colocar aqui e vou colocar aqui em cima. São as nossas peças. Essas partes aqui, ó, não importa, vou deixar isso aqui tudo mesclado. Vou colocar aqui tudo a mesma cor, ó. Para ficar certo. Mesclar. Essa parte aqui também, ó. Mesclar. E aí a gente deu um tapa rápido na tabela.
Pessoal, a parte mais importante da nossa aula é que você entenda qual a pressão nos pontos de utilização. No caso aqui, ó, cadê? Chuveiro, cadê nosso chuveiro primeiro? Esse aqui. Eu vou colocar ele de uma cor aqui para vocês, ó. Vou colocar ele de amarelo. O outro ponto de utilização, o vaso, ó. Aí eu tenho aqui outro ponto de utilização, ó, a pia, que é aquela pia que está na cozinha. Vamos marcar ela aqui também. E por fim, o último que é o lavatório, que era aquele último ponto aqui, ó, que a gente não escreveu, lavatório. Aqui. Pessoal, a norma, ela fala que a gente tem que ter no mínimo 1 MCA. Esses valores todos aqui deram bem superiores a 1 MCA. E eu vou te mostrar o porquê que isso aconteceu. Quando eu montei esse modelo de projeto aqui, olha o que foi que eu fiz aqui. Eu coloquei a altura da lâmina d'água aqui como 1 metro, perfeito, ótimo. Mas eu peguei aqui ainda, e antes de chegar na laje, eu coloquei 1 metro de altura. Olha bem aqui, ó, a caixa d'água, ela está aqui. Aqui. Da caixa d'água até chegar essa tubulação, 60 centímetros. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei esse 1 metro aqui para cima da caixa d'água. Porque quanto mais alta for uma caixa d'água, maior vai ser a pressão que eu vou ter em todos os meus pontos. E depois, além desse 1 metro, até chegar ao ponto 1, por exemplo, aqui, ó, eu tinha 1,10. Como deu muito alta a pressão, isso é ótimo, é um espetáculo, mas a gente pode tentar economizar. Eu posso tentar tirar esse 1 metro aqui, ó. E fazer com que a minha laje comece aqui, nesse ponto, ó. Vou apagar aqui para vocês. Fazer com que a laje comece aqui, ó. Agora que eu tenho a planilha montada, que ela já está pronta, eu consigo verificar se isso é possível. Eu vou pegar aqui, ó, no meu primeiro ponto, estão reparando onde eu coloquei 1,6? Deixa eu aumentar o zoom aqui, que essa parte eu quero que vocês entendam. E eu vou tirar esse 1 metro do meu projeto e vou ver se eu vou manter toda a pressão, ó. Vou apagar e vou deixar só 0,6. Aí, ó, perfeito. Tá vendo? Eu quero que a pressão nos pontos sejam maiores que 1. Espetáculo, ó. Chuveiro, 1,4. Vaso sanitário, 3. Pode ter muita coisa lá no vaso que eu tenho pressão suficiente para sair. A pia da cozinha, você vai abrir, vai sair bastante pressão. E o lavatório também. Conclusão, depois dessa tabela pronta, que era desnecessário aquele 1 metro que eu coloquei. E agora com a tabela você pode ir fazendo ajustes de valores ou não. Pessoal, eu encerro por aqui o nosso projeto por inteiro. Vocês podem dar o formato que precisarem aqui, ó. Fiquem à vontade, tá bom? Qualquer dúvida vocês me chamam. Um beijo, galera. Fica com Deus.